Boa noite, irmãos. Mais uma vez, um grande privilégio. Agradeço o pastor Thomas, essa igreja, pelo privilégio que me dão para falar para vocês sobre a racionalidade da nossa fé. Nós temos uma fé plenamente racional. A gente não crê em duende, fada madrinha, não é? Não cremos em ET, chupa-cabra. Cremos um Deus que se mostra claramente na natureza, se revela na natureza. As evidências que temos sobre esse grande Deus são inúmeras. Mostrei algumas, falei ontem aqui para vocês, naquele tempinho curtinho que o pastor Thomas me deu. Poderia falar por várias e várias horas das evidências desse grande Deus. Hoje tratarei de um assunto ainda mais importante. Vocês estão vendo aí, a Jéssica já colocou, né, Jéssica? A criação, dias ou eras? O Big Bang. Peitos prontos ou parentes de chimpanzés? Algumas questões que tratarei com vocês à luz da palavra de Deus. Porque esse é o nosso único guia de fé e prática, a palavra de Deus. Daqui a pouco a gente vai fazer de novo aquele desafio da Bíblia. Vamos ver se você passa novamente por ele, tá bom? Quero tratar com vocês sobre essas questões. Será que Gênesis seria alegoria? Ou seria fatos? Poesias? Outro dia estava numa discussão e a moça chegou para mim e falou assim: mas eu aprendi naquela associação, professor, que Gênesis é poesia. Não são fatos ali relatados. Eu disse: mas aonde, menina? Você viu poesia em Gênesis? Gênesis é um texto técnico, claro, consistente, coerente. A estrutura não é de mito, não é de alegoria, não é de poesia. É de um relato técnico. É sobre o dilúvio. Tem uma palestra também sensacional sobre o dilúvio. Vocês têm que assistir. Dilúvio, a arca, Noé, os dinossauros. A Bíblia dá as dimensões da arca, a duração do dilúvio. Absolutamente um texto técnico que pode ser confirmado, inclusive. Durante a Segunda Guerra Mundial, os cargueiros que foram construídos para transportar carga entre os continentes usaram as mesmas dimensões da Arca de Noé. Foi plágio, sem saber, eles copiaram. Nós temos, então, um livro técnico consistente, coerente. Será que os dias de Gênesis podem ser interpretados como eras, milhões, bilhões de anos? Ou são dias literais? Alguma chance de termos algum parentesco com chimpanzés? Vamos acompanhar essa palestra, você vai verificar as mais recentes evidências que nos permitem responder essas questões. Porque somos cristãos. E cristão não crê porque crê, não é? Ele crê porque ele entende. Pela fé, entendemos que os mundos foram criados. A Bíblia nos convida a questionar, a investigar, a estudar. A Bíblia nos convida a desligar o Netflix, as novelas, não é assim? E estudarmos a palavra de Deus, as evidências científicas. Assistimos todas as palestras do professor Adalto Lourenço. Quantos minutos você já assistiu do Adalto Lourenço? Vamos fazer uma pesquisa aqui? Não. Mas se eu fizesse, você diria quantos? 1 hora, 2 horas, 3, 4, 5, 6? Milhares de horas nós temos hoje disponíveis na internet de palestras, de estudos. A gente tem que estar sempre pronto a dar a razão da nossa esperança. Pergunte, porém, aos animais, às aves dos céus, aos peixes do mar, à terra, quem de todos eles ignora que foi o grande Deus, o nosso grande Deus que os fez? Então nós temos que perguntar, investigar, estudar, é o que faremos hoje à noite aqui. Está preparado? Então vamos lá para mais 2 horas, 3, 4, 5, 6. Você só marcou o encontro com a sua cama hoje à noite, certo? Então bora, vamos lá. Jéssica, o próximo. Isso, olha, essa palestra eu comecei uma vez quando aquele maluco beleza, pastor Arival Casimiro, não sei se vocês conhecem, da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, que agora eu sou membro lá, e ele me convidou para dar uma palestra na EBD da Igreja de Pinheiros. Aí até eu disse lá que o Palmeiras não tinha mundial porque não tinha estrela verde no céu, não é?
E aí ele falou assim, Marcos, é a última vez que eu te convido para uma IBD aqui. Mas ele convidou de novo. E olha só, eu falei sobre Gênesis 1 e 2, fato ou alegoria. Eu comecei a montar essa palestra lá e tenho feito vários upgrades, updates, né? Hoje à tarde estava mudando alguns slides, atualizando. Bem legal, vamos falar sobre as evidências que temos para, através delas, interpretar corretamente Gênesis 1 e 2, o Gênesis todos. A Bíblia, de Gênesis 1, Apocalipse 22, 21, seria fatos ou boatos? Vamos lá. Muito bem, a Jéssica está sensacional hoje. Antes, está lendo meu pensamento, né, pastor Thomas? Antes de eu fazer assim, ela já está mudando. Sensacional, Jéssica. Já pegou meu jeito, né? Olha, qual a importância de estudarmos Gênesis? Qual a importância de determinarmos se o Yom, no hebraico, que é a palavra para dia, significa dia mesmo de 24 horas, ou seriam eras? Qual a importância de sabermos se Gênesis é alegoria, poesia, mito? Mito, tem gente falando que Gênesis é mito. Tem um podcast muito famoso no Brasil que diz que é alegoria, mito. Os jovens todos aqui devem assistir. Eu não vou dizer o nome, vou só dizer que começa com bi e termina com bo. O resto você infere. Que diz que é alegoria. Que, olha, não poderia ter coberto todos os montes da terra, os dilúvios, não pode ser. Qual a importância de a gente saber se de fato Gênesis é um fato, se é um relato sério, consistente, coerente, digno de toda confiança, ou seria alegoria? Olha, se os dias da criação realmente significam eras geológicas de milhões de anos, e se evoluímos, se Deus soprou um fôlego qualquer em um macacoide qualquer, é por isso eles creem nisso hoje. Olha, Adão e Eva não são literais. A evolução ocorreu, Deus escolheu um casal de hominídeos, ele gostou do processo evolutivo, porque ele estava do lado observando, e soprou naquele casal um fôlego, o fôlego de Deus. O Imago Dei. Olha só, essa história corre por aí. Muitos abraçam essa interpretação de Gênesis, que seria alegoria. Então, se Deus soprou um fôlego qualquer em um macacoide qualquer, então a mensagem do Evangelho é pouco efetiva nas suas bases, pois coloca morte, doença, espinhos e sofrimento antes da queda. Você deturpa totalmente o Evangelho. Em Gênesis estão estabelecidas todas as bases da nossa fé. Se você destrói a literalidade de Gênesis, o Evangelho perde o seu significado, o seu sentido. A morte entra na terra antes do pecado. Deus faz por tentativa e erro. Deus precisa usar a morte para criar e sofisticar a vida. Outro dia eu estava numa aula de um professor que era evolucionista teísta, que acha que Gênesis é alegoria e que a gente tem que se render à ciência de homens. E ele disse o seguinte, porque foi assim, eu estava procurando o mecanismo que Deus usou para criar a vida e encontrei na evolução esse mecanismo. Eu assistindo lá, olha que eu assisti, aguentei firme, pastor. Né, Alberacê? Eu fiquei firme e forte lá e não levantei. Mesmo que esse sangue russo, ucraniano, alemão que eu tenho. E índio brasileiro também. Português, italiano. Olha, ele disse assim, sabe como é que foi? Encontrei na evolução o mecanismo. Deus fez a primeira versão, mas não gostou. E aí ele falou assim, preciso melhorar. E ele fez a segunda versão, mas também não gostou. Foi melhorando. Fez a versão 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Por isso que tem tantos hominídeos no registro fóssil. Gente, não tem nenhum. E aí ele disse o seguinte, até que ele viu que era bom, gostou do processo. E aí, irmão, gostou da sua história evolutiva? Você foi feito por tentativa e erro. Que Deus é esse? É um Deus menor, é um Deus que é desprovido dos seus atributos principais. Um Deus que chama à existência todas as coisas pelo poder único e exclusivo de sua palavra. E um Deus que faz e olha que é e vê que é muito bom. Muito bom, né, Luiz? Muito bom. Muito bom de Deus é ótimo, né? Ótimo com bom, né? Super mega bom, né? Não é assim? Muito mais bom do que qualquer bom que a gente possa imaginar. Então, olha,
Essa ideia também mostra uma abordagem errônea das Escrituras, que a palavra de Deus pode ser interpretada por teorias falíveis de pecadores. Irmãos, vou mostrar um cartaz que eu recebi outro dia, convidando para um evento em São Paulo. Acho que o evento mais desastrado da história do cristianismo brasileiro. O evento tinha um título assim: Lendo a Bíblia com Charles Darwin. Pode, irmãos. É nessa enrascada que a gente se mete. A gente fica achando que a Bíblia pode ser alegorias, poesias. E aí você pode interpretar a palavra de Deus, pode ler a palavra de Deus com filtros de teorias de homens. Um desastre total. Percebeu a importância da palestra de hoje à noite? Está percebendo, não é? Toda a Bíblia se torna interpretável, atualizável. Já viu gente falando por aí que precisa interpretar e atualizar a palavra de Deus? Já percebeu a natureza do problema? Da onde vem essa ideia de que a Bíblia pode ser atualizada, contextualizada? Por quê? Porque ela é uma alegoria, uma poesia, uma metáfora da realidade. Cai a autoridade da Bíblia e temos a autoridade da ciência da interpretação da palavra. É nesse contexto que nós estávamos vivendo, mas não contavam com a astúcia de Deus. Muito bem, Luiz. E Deus levanta, então, um grupo de malucos, beleza, para combater essa heresia que corre por aí. E essa heresia está caindo, gente. Por quê? Porque a verdade prevalece. Ela sempre prevalece, não é? Então vamos lá, Jéssica. O que a Bíblia diz, gente? A Bíblia é clara demais, não é? Você lê toda a palavra de Deus e ela mostra claramente que nós fomos feitos prontos. Conhece esse quadro? Eu acho sensacional. O Michelangelo está lá na Capela Sistina, retratando a criação do homem por Deus. Deus nos fez prontos, a sua imagem e semelhança. Obviamente, é um mero retrato. Ninguém vai achar ali que a Deus é assim, né? Cercado por anjos, mas mostrando um ser todo-poderoso. A sua onipotência, onisciência, onipresença. Cria o homem à sua imagem e semelhança. Gênesis diz que a Trindade se reúne e diz: façamos o homem à sua imagem e semelhança. Muito bem. Esse menino vai dar um grande pregador, hein, pastor? Investe nele. É um adaltinho. Posso fazer uma profeticamente declarar, hein, Luiz? Um adaltinho de Deus, hein? Tá bom? Estuda bastante. Olha só, nós temos uma outra ideia. Fora da palavra de Deus, o que nós aprendemos por aí? Fomos feitos por processos naturais. Darwin nos fez. E o chimpanzé é nosso parente. Olha, então essas são as duas teorias que estão por aí. Totalmente antagônicas, não são? Uma das possibilidades sobre as nossas origens, descrita pela palavra de Deus, de Gênesis 1:1, Apocalipse 22:21, diz que Deus nos fez prontos à sua imagem e semelhança. A Trindade se reúne e diz: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Façamos, não vamos deixar para ninguém fazer. Quem é que fez quando diz façamos? Se a Trindade se reúne e diz façamos, quem fez, gente? A Trindade, Deus. Façamos, diz assim, olha, vamos lá para fazer. E foi, Deus fez, nos chamou à existência. Nos fez prontos, homem e mulher. Fez o homem primeiro e do homem fez a mulher. Agora dizem por aí que não, foram processos naturais não guiados. Uma nuvem gasosa em expansão formou o universo, desse universo surge aquela sopa ácida, escaldante, venenosa, aonde surge a tataravó de todos nós, aquela ameba primordial, que vai lenta, gradual e sucessivamente evoluindo, passa pelo chimpa, que é teu parente, teu humano, até dar em você uma ameba evoluída. Aliás, já cumprimentou a ameba evoluída que acabou sentando do seu lado hoje? Faça isso, irmão, amebinha, amebão. Boa noite. Bem-vindos à primeira igreja congregacional de Caruaru. Aprendi, pastor? A igreja das amebas. Muito bem. Olha só,
Agora, gente, surgiu uma terceira alternativa. Olha só, diz que Deus guiou a evolução. É o evolucionismo teísta, o criacionismo evolucionário. Quando que essa teoria surge? Quando eles acham que a Bíblia perdeu o debate para a ciência. Quando nós entendemos que o Big Bang criou o universo, que a evolução ocorreu, que era mais lei do que a lei da gravidade, falaram assim, vamos tentar salvar a Bíblia? Que a Bíblia perdeu o debate com a ciência. Olha, evoluímos. Somos realmente parentes de chimpanzés. Então, o que eles fizeram? Vamos salvar a Bíblia. Vamos dizer, por exemplo, que Gênesis é alegoria. Vamos dizer, então, que Deus guiou a evolução. Vamos dizer que Deus guiou o Big Bang. E a gente fica de boa. Olha só, salvamos a Bíblia. Gente, a Bíblia precisa de salvação? Quem precisa de salvação é quem tenta salvar a Bíblia. E aí surge, então, uma terceira teoria que mistura as duas coisas, né? É água com óleo. Tentando fazer uma solução, vira uma emoção, obviamente, de que diz que Deus guiou a evolução. Olha lá, ele guiou esse processo cruel, lento, sucessivo. Surge, então, o Deus do devagarinho. É o Deus que faz ao longo de milhões e milhões e milhões de anos. É um Deus que faz por tentativa e erro. É um Deus que usa a morte para sofisticar a vida e tudo mais. Irmão, qual é a melhor opção? O que você acha? A número 1, Deus te fez pronto, você é parente de chimpanzé, evoluímos, ou Deus guiou a evolução? São 3 opções que nós temos hoje. A gente vai avaliar à luz dos dados, tá bom? Olha só. Então, qual é a importância? Né? Não esqueça nunca. A gente cai a autoridade da Bíblia e temos a autoridade da ciência na interpretação da palavra. É esse o problema com essas 3 teorias, né, Jéssica? Próxima, Jéssica. Olha só, então surge o evolucionismo teísta. O evolucionismo teísta é o que, pela primeira vez na história da interpretação da palavra de Deus, joga sobre Gênesis a classificação de poesia, de alegoria, de mitologia. Sabia que todos os teólogos, até o darwinismo, interpretavam Gênesis como literal, o dia da criação como dia de 24 horas, a vida tendo sido criada há 6.000 anos. Praticamente todos os teólogos, filósofos que liam a palavra de Deus entendiam claramente que nós tínhamos sido feitos prontos, que a Terra era jovem, o universo era jovem, que Deus tinha feito todas as coisas pelo poder único e exclusivo da sua palavra. Nenhum compromisso com teoria de homens. Mas quando surge o darwinismo, quando surge o big bangismo, a gente acha que perde a batalha e começa a fazer compromissos com as trevas. E surge então o evolucionismo teísta, que diz o quê? A evolução é a melhor explicação científica sobre a origem da vida. Portanto, devemos aceitá-la. Se a evolução ocorreu, a Bíblia não contém ciência. A fonte de conhecimento científico é a ciência naturalista. Outro dia eu estava assistindo um podcast, um grande pastor evangélico brasileiro, muito conhecido. Ele diz o seguinte: olha, eu gosto da Bíblia porque ela tem boa filosofia e boa teologia, mas ela não tem ciência. Boa ciência se encontra na ciência dos homens. E aí, irmão, o que você acha? O que você falaria se você escutasse esse pastor fazendo essa declaração? Eu fervi na minha cadeira. Eu queria levantar e cortar a orelha, porque eu sou Pedro, né? Vocês já perceberam? Eu não sou Paulo. Nem João, nem Tiago. Pedro, se eu fosse classificar, né? Se fosse um dos discípulos, acho que seria Pedro. Pedro, né? E você, o que você acha? Quem você seria? Eu cortaria as orelhas, queria andar nas águas, afundava, né? Jesus ia perguntar: tu me amas, Marcos? Tu me amas? Negava, né? E chorava pela... É mais ou menos assim. Olha, veja só. A Bíblia não contém ciência, gente. A Bíblia contém ciência, ciência de primeiríssima qualidade. A melhor ciência está na palavra de Deus. A Bíblia, logicamente, não é um livro científico. Ela não quer ensinar química, biologia, cosmologia, mas ela contém grandes verdades científicas. Você pode chegar na sua casa e fazer um teste da confiabilidade da palavra de Deus. Pega uma prateleira bem legal que você tem lá e coloca a Bíblia, do lado você coloca todos os livros de ciência, os melhores livros de ciência que temos hoje. O melhor livro de física, o melhor de química, de biologia, de cosmologia, todos, coloca do lado da Bíblia.
e espere 100 anos. O que acontecerá? Em 100 anos, todos os livros de ciência estarão desatualizados. De medicina, pode colocar todos. E a Bíblia? Firme e forte, mais atualizada ainda. A Bíblia nunca sofreu nenhuma desatualização, muito pelo contrário, cada vez que a gente avança na ciência, mais a gente percebe a confiabilidade plena da palavra de Deus. Olha, um cristão piedoso, segundo o evolucionismo teísta, pode ser evolucionista. Irmão, você pode ser evolucionista? Você pode achar que aquela ameba foi evoluindo, lenta, gradual e sucessivamente, ao longo de milhões e milhões de anos, várias e várias formas transicionais foram extintas. O mais apto foi eliminando o menos apto ao longo de milhões e milhões de anos. Será que a gente pode? Vamos tentar responder essas questões durante essa palestra. Próximo, Jéssica. Olha, sucumbimos tanto ao naturalismo que colocamos Deus para guiar o Big Bang. Aquele Deus que fala e a sua palavra age imediatamente, agora é um Deus que cria uma nuvem gasosa em expansão. E fica esperando por milhões e milhões e milhões e milhões de anos o seu universo se estruturar. Criar estrelas, galáxias, planetas, lenta, gradual e sucessivamente. Eu digo que transformamos Deus no Deus do devagarinho. O Deus que está subjugado a processos naturais. Outro dia eu estava com um professor de física muito famoso no Brasil, e ele disse o seguinte: Marcos, o Big Bang é uma ciência muito bem estabelecida. Temos o modelo cosmológico padrão, a radiação cósmica de fundo, medimos a idade do universo com uma precisão absoluta. Falei ontem à noite aqui, né? 0,2 bilhão de anos. E a gente sabe, então, que o Big Bang aconteceu. E, obviamente, Deus tem que guiar esse processo. Não temos como escapar, a gente tem que colocar Deus para guiar o Big Bang. Ele deve ter criado as forças naturais, calibrou as forças naturais, e as forças naturais criaram o universo. Eu cheguei para ele e falei: professor, então Deus não sabe calibrar forças naturais. Porque as forças naturais simplesmente não têm poder para criar o universo, professor. Absolutamente, os processos naturais não podem criar o universo, a gente sabe disso. Nuvem gasosa em expansão continua em expansão forever and ever, eternamente. A gente fez um exercício ontem aqui, né? Quem formou uma estrelinha? Ninguém. Não dá para comprimir gás, não tem forças. O modelo está totalmente desatualizado, principalmente com as fotos do Big Bang. Mas a gente colocou Deus para guiar o Big Bang. A gente fez compromisso com as trevas, primeiro com a evolução, depois com o Big Bang. Estamos tentando colocar o nosso Deus, ajustá-lo às teorias de homens. Isso tem sido um desastre para a igreja. Porque nesse processo a gente tem que diminuir a autoridade da palavra de Deus, diminuir a autoridade de Gênesis, transformar Gênesis em alegoria, reinterpretar as interpretações que foram feitas ao longo de milhares de anos por grandes teólogos sobre a palavra de Deus. Por que a gente não pode duvidar da palavra de Deus? Porque a palavra de Deus tem 5 princípios bem claros. Ela é clara, né, Luiz? Muito bem, Luiz. Vamos fazer de novo, então, o desafio da palavra de Deus? Você trouxe sua Bíblia aí hoje, né, irmãos? Ó, levanta aí, ó. Se está no celular instalado, eu vou deixar levantar, mas não deveria, tá? Bíblia é de papel, você tem que carregar com você, né? Vamos lá, gente. Quem tem a sua Bíblia aí? Pode levantar, vai. Esqueceu, irmão? Vou deixar você virtualmente levantar a palavra de Deus, vai. Levanta aí, olha. A Bíblia é clara, suficiente, necessária, infalível, autoridade final. Pode baixar, irmão. A gente não pode duvidar da palavra de Deus. Porque se ela é clara, quando você lá lê, porque em 6 dias criou Deus os céus, a terra e o mar e tudo que neles há, o que o texto está dizendo, irmão? Porque em 6 dias. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança, o que o texto está querendo dizer? Façamos. Deus foi lá e fez. A Bíblia é clara demais, irmãos. Toda vez que alguém quiser tentar interpretar um versículo e que aquele versículo
versículo claramente anuncia uma verdade e alguém vem com uma explicação muito mais complexa e nebulosa, tentando modificar aquela verdade da Bíblia, o que você deve dizer? Anátema. Você está distorcendo a palavra de Deus. A palavra de Deus é clara, irmãos. Obviamente, tem alguns pontos que a gente não entende muito bem. Eu acho que nem Deus não esclareceu tudo. Mas quanto à criação, a Bíblia é clara demais. Ela é suficiente, ela é necessária. Quando você estuda a palavra de Deus, você fica vacinado contra as teorias de homens, contra evoluções, contra a ciência de homens, que a gente sabe, maldito o homem que confia no homem. Uma teoria que é hoje dita como verdade absoluta, amanhã vai ser o quê? Ridicularizada como a geração espontânea, não foi? O éter, os 4 elementos. Maldito o homem que confia no homem, confia na sua ciência, que usa a sua ciência para interpretar a palavra de Deus. A palavra de Deus é clara, necessária, suficiente, inerrante, autoridade final. Leia a palavra de Deus. E como que você deve ler a palavra de Deus? Com Charles Darwin? Com Hawkins? Outro dia alguém tentou me convencer que o Big Bang é uma teoria científica, porque um grande astrônomo norte-americano do Ministério Reasons to Believe, tentando lembrar o nome dele aqui, ele é um astrônomo e ele disse que quando ele leu a Bíblia, ele falou, nossa, eu vi na Bíblia o Big Bang. Olha, óbvio que ele viu na Bíblia o Big Bang. Por quê? Porque ele tinha o Big Bang como seu paradigma. E usando seus preconceitos e suas pré-definições, quando ele leu o Gênesis, ele ficou enxergando o Big Bang lá. Mas é assim que você lê a Bíblia? Absolutamente não. Eu aprendi com minha professorinha da IBD que a Bíblia se lê com a Bíblia. Você tem que se despir de todos os seus preconceitos e suas pré-definições e deixar a Bíblia falar. E a Bíblia fala claramente que em Salmos 33:6 que Deus soprou o universo com o sopro de sua boca. Ele falou e de pronto tudo foi feito, formado. Muito bem. Olha só, a gente tem aí, né, várias e várias situações em que a gente percebe claramente que não dá para confiar em ciência de homens. Assim diz o Senhor, maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Gente, dá para acreditar na ciência de homens como verdade absoluta? Eu sou cientista, claro que eu gosto da ciência. A ciência tem contribuído e muito para a humanidade, em várias e várias descobertas, muitas vezes imitando a Deus. Mas dá para confiar plenamente, cegamente na ciência de homens, principalmente quando a ciência de homens confronta a palavra de Deus? Claro que não. Olha só, os embriões de Haeckel, tá vendo aí? Uma farsa. Isso foi dito como uma verdade absoluta, que os embriões, cada vez mais jovens, eram mais parecidos. Isso era uma prova da evolução. Descobrimos depois que Haeckel falseou, forjou esses desenhos. Os desenhos não têm nada a ver com a realidade. A fusão a frio foi anunciada para o mundo como uma grande descoberta. Fizemos a fusão a frio. Vamos tentar repetir? Não foi feita. Fake news. Quantos e quantos artigos científicos foram retratados, foram retirados, foram dessubmetidos? Pensa assim. A evolução é uma teoria sólida? É uma teoria totalmente em crise. Ela nunca teve evidências alguma. Então, maldito o homem que confia no homem, que usa a ciência para interpretar a palavra de Deus. Como que você deve ler a Bíblia, então? Leia a Bíblia pela Bíblia, deixe a Bíblia falar. Se esqueça de teorias. E se uma teoria de homens confrontar a palavra de Deus, o que você deve fazer? Fique com a Bíblia. Porque ela nunca perdeu um embate. Já vários e vários embates entre teorias de homens ocorreram com a palavra de Deus. E a Bíblia ganhou todos. Quanto está o placar, Luiz? 7-1? Hein, Luizinho? Da Bíblia contra a ciência? 30.000-0, Luizinho. A Bíblia nunca perdeu um embate. Nunca levou um gol. Nunca levou um gol contra. Então a gente não deve confiar em ciência de homens. Geração espontânea.
Irmãos, se você vai confiar na ciência de homens, usar a ciência de homens para interpretar a palavra de Deus, Deus criou como então? Ah, se uns trapos velhos são largados no canto junto com comida, surgem ratos. E a teoria da geração espontânea foi a teoria científica sobre as nossas origens por mais de 17 séculos. Sabia disso? Se você usasse a teoria de homens para interpretar a palavra de Deus, Deus estaria ainda criando naqueles trapos velhos. Sapos surgiam nos pântanos do lodo. Aí o que acontece? Um único homem vai lá, faz uns experimentos, pasteira e derruba essa teoria. Maldito homem que confia nas teorias de homens. A evolução é uma versão moderna da geração espontânea. Sabia? Como a geração espontânea foi refutada? Porque ela dizia que a vida surgia aqui, no presente. Sabe o que o Darwin fez? Não, a vida surgiu no passado, longínquo, distante. O que ele fez então? Ele evitou que a sua teoria pudesse ser testada no laboratório, jogando-a para o passado distante. Foi a única coisa que aconteceu. Qual é a diferença entre a teoria da evolução moderna e a geração espontânea? A geração espontânea dizia que a vida surgia no aqui e agora. A teoria da evolução moderna diz que a vida surgiu num passado distante, sobre o qual não temos acesso. Percebeu? Essa é a única diferença. Né, Jéssica? Olha, se você quer ler um pouco mais sobre esse debate, da importância de você ler Gênesis como literal, olha, esse livro é sensacional, a gente está tentando traduzi-lo pela Coval Press. Por que Gênesis importa? Jason Lisle. Se você consegue entender bem português, esse homem é absolutamente sensacional. Ele é o Adalto Lourenço dos Estados Unidos, Jason Lisle. Palestras sensacionais. O Adalto só era um pouco melhor, tá? Maravilhosa. Esse livro mostra claramente os perigos de você achar que Gênesis é alegoria, poesia, não é literal. Perigos para a nossa fé. Muitas igrejas nos Estados Unidos sucumbiram dentro dessa interpretação equivocada da palavra de Deus como alegoria. Esse outro, Jonathan Sarfati, sensacional. Ele é um PhD, um doutor em cosmologia, refutando o compromisso. Olha, irmãos, quando achamos que a evolução era fato, mais lei do que a lei da gravidade, que o Big Bang estava muito bem estabelecido, o que é que fizeram? Nunca se esqueçam, tentaram salvar a Bíblia. Colocando o Big Bang e a evolução dentro da palavra de Deus. Mas para fazer isso, o que eles tiveram que fazer? Corromper a autoridade da palavra de Deus. É alegoria, poesia, mito, são eras, entendeu? E esse livro do Jonathan Sarfati, ele mostra claramente o desastre que esse compromisso foi, teológico e científico. Mas o livro melhor de todos, qual seria? Gênesis 1 e 2, do professor, doutor dos doutores, Adalto Lourenço. Quem tem esse livro aqui? Deixa eu saber aqui. Irmão, o que você está fazendo que você não comprou ainda? Não é? Amém pelos que têm. E vamos lá, bora comprar para os que não têm. Esse livro é absolutamente sobrenatural. O livro é sensacional, do professor Adalto Lourenço. A mão de Deus na criação, refutando todos os compromissos que os homens fizeram. Adalto Lourenço venceu, ele venceu. E esse livro é absolutamente uma necessidade, uma obrigatoriedade. Todo cristão tem que lê-lo, tá bom? Você marcou aí? Mas custa quanto? Vê lá o valor. Faça um jejum de pizza, né? Todo sábado, até dar o valor, tá? E compra o livro. Deus vai te honrar. E esses livros também são muito bons, né, Luizinho? Sensacionais. Você não pode perder, viu? Acabaram aqui, mas você pode comprar pela Coval, depois eu vou falar. Olha, esse outro livro é outro que você precisa ler. 1007 páginas.
1.007 páginas. Aí você vai falar assim, nossa, eu tenho que ler um livro de 1.007 páginas. Irmão, você tem que estar sempre pronto a dar a razão da sua esperança. Pela fé entendemos, a fé é um firme fundamento. Cristão lê, cristão estuda, cristão está pronto a dar a razão da sua fé. Nós não somos alienados, não somos negacionistas, não somos menos qualificados, pelo contrário. O povo cristão é um povo que estuda, um povo que entende, um povo que lê. Então você vai ler esse livro, 1.007 páginas. Evolução teísta. Uma análise filosófica, teológica e científica desse compromisso espúrio que temos feito entre ciência de homens e a fé cristã. Wayne Grudem tem uma palestra sensacional, Evoteísmo e a Doutrina da Criação. Você pode encontrar, é a escola Charles Spurgeon. Ele fala sobre esse compromisso. Aí ele, no final, ele diz assim, it's a too big a price to pay, too big a price to pay, too big a price to pay. Gostei demais, né? Repeti até em inglês aqui, too big a price to pay. É um compromisso com preço alto demais a ser pago. Por que é um compromisso com preço alto demais a ser pago? Porque destrói a autoridade da palavra de Deus. E a nossa fé vai para o espaço, junto com essa destruição da sua autoridade. Marcou aí, né? O que os grandes da teologia diriam sobre esse compromisso? Lutero, Calvino e Wesley, todos eles seriam contra, absolutamente. Nenhum deles lia Gênesis como alegoria, como poesia, como mitologia, muito pelo contrário, como fatos. Mas aí outro dia eu estava numa palestra e eles disseram assim, Agostinho lia como alegoria. Olha só, mas o que aconteceu com Agostinho? Se você vai ler e estudar um pouco sobre ele não conhecia o hebraico e pouco do grego. Irmãos, olha que perigo. Aqui nós temos um seminário que vocês estudam o hebraico provavelmente, certo? E grego também. Olha, você tem que conhecer hebraico e grego. Agora eu estou estudando hebraico e grego, irmão. Já pensou? Por quê? Porque é fundamental você conhecer a língua original da palavra de Deus nesses grandes embates. Mas ele não estudou, ele não conhecia o hebraico e o grego. Ele estudou a Bíblia no latim. Agora, o que ele entendia sobre Gênesis? Sobre o Yom, por exemplo. Outro dia me falaram assim, olha, Agostinho não entendia que o Yom era um dia de 24 horas. Veja só. Mas sabe o que ele pensava? Influenciado pela filosofia grega. E na filosofia grega, os deuses falavam e tudo acontecia imediatamente. Ele não achava que o dia era de 24 horas. Ele achava que Deus tinha falado, haja tudo e houve tudo imediatamente. Só isso. Ele cometeu um erro, mas ele não errou a favor de milhões e milhões de anos. É mais um exemplo de como que filosofias de homens, quando você usa filosofias de homens, preconceitos, conceitos externos à Bíblia e vai ler a Bíblia com eles, você quebra a cara, como Agostinho quebrou, porque ele usou um conceito grego de que Deus não age ao longo de algum tempo. Eles falam e imediatamente acontece. Mas não era um compromisso com milhões e milhões de anos. Então, praticamente todos os pais da nossa fé entendiam que Gênesis era literal. A Bíblia corrobora Gênesis e os 6 dias em inúmeros outros textos. Olha, veja, por exemplo, esse texto de Êxodo 20, de 11 a 17. Pois em 6 dias o Senhor fez os céus, a terra e o mar e tudo que neles existe ou há, mas no 7º dia descansou. Pois em 6 dias o Senhor fez os céus, a terra e o mar e tudo que neles há. Quando você vai estudar em hebraico esse texto, você vê nesse texto uma construção muito importante. A frase céus e terra nas escrituras é um exemplo de uma figura de estilo chamada de merismo, onde 2 opostos são combinados num único conceito que abarca tudo, nesse caso a totalidade da criação. Uma análise linguística das palavras céus e terra nas escrituras mostra que se referem a toda a criação. O hebraico não tem uma palavra para o universo. Então, quando a Bíblia foi escrita, ela é clara, não é?
E o texto deixa claro que quando Deus fez em 6 dias, ele fez tudo. Ele fez os céus, a terra e o mar e tudo que neles há. É uma construção em hebraico, um merismo, que diz o quê? Tudo, 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 absolutamente tudo. Você vê que são aí colocados nesse merismo, são combinados um único conceito que abarca tudo. Nesse caso, a totalidade da criação. Os céus, o mar, a terra, tudo que neles há. Feito em 6 dias. Muito legal, não é? Outros versículos da Bíblia também confirmam o relato de Gênesis como um relato literal. Salmos 33, 9, porque falou e foi feito. Mandou e logo apareceu. Esse logo aí não é uma interpretação, não é uma tradução muito boa da palavra em hebraico. Tem um versículo em inglês, olha, que diz assim: rapidamente tudo apareceu, imediatamente tudo apareceu. Em Salmos 33, 6 diz: pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército deles, pelo espírito de sua boca. O que é o espírito de sua boca? Pelo sopro de sua boca. Ele falou e tudo se fez. A gente percebe que Deus sempre age assim. Quando Jesus chegou para Lázaro e disse: Lázaro, sai para fora. Quanto tempo demorou mesmo, gente? Lenta, gradual e sucessivamente, Lázaro foi saindo, não foi? Depois de milhões e milhões de anos, Lázaro já estava restabelecido e finalmente saiu. Não, Lázaro saiu imediatamente. Quando a mulher que vertia sangue encostou em Cristo, ela, lenta, gradual e sucessivamente, foi sendo curada. Foi tomando alguns remédios, alguns procedimentos médicos, não foi assim? Não, imediatamente. Jesus disse: senti que de mim saiu o poder. Esse poder que saiu de Jesus, ele age imediatamente. É nesse Deus que você crê, irmão? Então diga amém, amém. Glória a Deus, aleluia. Vamos, aquecer um pouco. Amém. Gente, olha só outro versículo da Bíblia que deixa claramente, ou mostra claramente que a Bíblia é clara e que ela é inerrante e que ela bate com os fatos. Gênesis 1:1 diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Quando você vai no hebraico e você vê a palavra que foi usada por princípio, sabe o que essa palavra no hebraico quer dizer? No princípio? É o princípio dos princípios de todas as coisas. É quando o tempo se inicia. Deus criou o tempo, a matéria, o espaço. E no princípio de Gênesis é o princípio de todos os princípios. Não dá para você dizer que esse princípio é um princípio mais à frente. É o princípio de todos. Aí o próximo versículo, Jéssica. Jesus, respondendo, disse-lhes: não tendes lido que aquele que os fez, no princípio, macho e fêmea os fez? A palavra em grego que foi usada aqui é a mesma palavra do grego que é usada no hebraico para descrever o princípio de todas as coisas. Então a gente pode fazer uma mistura de Gênesis 1:1 com Mateus 19:4 e podemos declarar assim: no princípio criou Deus os céus, a terra, o homem e a mulher. Todas as coisas foram criadas no princípio, nos dias da criação. Há uma cronologia na Bíblia. Irmão, você lê a Bíblia, você lê Gênesis, lê Mateus, lê Lucas, está lá. Noé. Adão gerou seus filhos, os seus filhos geraram seus netos, bisnetos, tem toda a cronologia, a genealogia dos patriarcas. Você já leu essa genealogia? Chega na metade, você não aguenta mais, né? Você já fica meio chateado, você vai pro fim. Aí você fica pensando: pô, Deus, tanta coisa importante na Bíblia você ter feito, por que você fez essa cronologia, essa genealogia chata aqui, de ler, inclusive? Por que ele fez assim, irmão? Por que você acha? Para que a gente fizesse as contas. Viu, seu bobão? Para que você fizesse as contas e você soubesse quanto tempo você está na Terra. Para que aqueles compromissos espúrios com ciências de homens fossem derrubados pela palavra de Deus. Você vai na cronologia e genealogia de Gênesis, você percebe que nós estamos na Terra há quanto tempo? Aproximadamente 6.000 anos. Tem uma pequena controvérsia de interpretação. Eu, particularmente, acho que os
judeus estão certos nos seus 5.735, né, anos, sabe? Eles calculam, mas isso pouco importa, né? Uma diferencinha ali de interpretação em alguma parte da cronologia, mas estamos à Terra aproximadamente 6.000 anos. Por que você duvida da palavra de Deus? Por que você duvida da cronologia, da genealogia? Por que passamos a duvidar? Olha, nem todos estão lá. Talvez não tenha começado no princípio e tudo mais, porque a gente quer fazer compromisso com ciência de homens. Irmãos, a minha professorinha da IBD disse, Marcos, a cronologia e a genealogia de Gênesis deixam claro que a gente foi feito há 6.000 anos. E eu, como disse para vocês ontem, ela venceu, junto com a Adalto Lourenço. Vou mostrar várias e várias evidências que mostram claramente que estamos aqui há 6.000 anos. Eu sou presbiteriano, não é? A confissão de fé de Westminster. Ao princípio, aprove a Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo para a manifestação da glória do seu poder, sabedoria e bondade, criar ou fazer do nada no espaço de 6 dias. Não sei quantos presbiterianos nós temos aqui. Tem um ex ali, né, pastor? Tem uma turma aí. Eu falo pelo Brasil inteiro. Se você é presbiteriano, você não pode aceitar nenhuma outra interpretação além de 6 dias. Você pode até ter outra, mas você não pode ser presbiteriano. Simples assim. Simples assim. Vá se filiar a outra igreja. Simples assim. Não é? É claro, é óbvio. Olha lá, declaração de fé. Nós temos uma declaração de fé. E a declaração de fé é clara demais. No espaço de 6 dias. E tudo muito bom. E tudo muito bom, irmãos. Se Deus fez tudo muito bom, ele não usou a evolução. A declaração de fé de Westminster deixa claro que Deus não usou a evolução. Irmão, se é um evolucionista teísta, você não pode ser presbiteriano. Filie-se a outra denominação. Não sou eu que estou dizendo, é a declaração de fé de Westminster. Olha, tem esse artigo, é absolutamente sobrenatural. É um artigo incrível, maravilhoso. Eu estou traduzindo esse livro, esse artigo, vou usar várias partes no livro que eu estou escrevendo, Milhares, Não Milhões. Um teólogo adventista, chama Gerard Hazel, escreveu um tratado incrível. Está em inglês, mas você pode colocar na internet, está em PDF, você coloca a tradução instantânea, você vai ler em português. Os dias da criação em Gênesis, dias literais ou figurativos, eras. E ele destrói qualquer tipo de compromisso com as eras. É um tratado conciso, preciso, detalhado da palavra ion, do hebraico, que deixa claro que são dias literais de 24 horas. Eu, no meu programa Fé e Ciência, na IPP-TV, tenho chamado grandes experts nessa área. Pastor Ayrton Williams é um linguista. E ele esteve lá falando sobre Gênesis e o ion da Bíblia. É imperdível esse programa. O pastor Ayrton dá um show. Então, o que você vai fazer quando chegar em casa hoje? Ligar na IPP-TV, no canal no YouTube, põe lá Pastor Williams, Ayrton Williams, Gênesis, Mito ou História, assista. Ele dá um show, ele destrói esse compromisso com os milhões de anos. Reverendo, não, espera um pouquinho, Jéssica. Ageu Magalhães foi por 17 anos presidente, coordenador do seminário presbiteriano em São Paulo. E ele também destrói esse compromisso com os milhões de anos. Assista esses 2 programas fantásticos, 2 homens de Deus que não fizeram compromisso com as trevas. Mas aí você vai falar o seguinte, mas professor, tem alguns versículos na Bíblia que permitem a interpretação de milhões e milhões de anos. Tem, irmãos? Eu não conheço nenhum. Nenhum. Outro dia, num debate, alguém chegou e falou assim, mas professor, tem aquele versículo, que para Deus 1000 anos são um dia, e um dia 1000 anos. Irmãos, já ouviu usarem esse versículo?
Rapaz, totalmente fora de contexto. É um versículo que não pode ser usado para o ion de Gênesis. Primeiro, porque é um dia, 1000 anos. Não são milhões de anos, tá? Para começar, 1000 anos não dá, tá? Você precisa de bilhões, não precisa de 1000. Segundo, que esse versículo, obviamente, é uma figura de linguagem. Querendo dizer o quê? Que Deus é longânimo. Esse versículo fala sobre a segunda vinda de Cristo, não fala sobre a criação. Apenas está dizendo assim que Deus não se apressa, às vezes, em cumprir a sua promessa, porque ele quer que todos se salvem. Só isso, nada mais. Você não pode usar esse versículo para tentar defender os milhões e milhões de anos. Todos os versículos que são usados para defender milhões e milhões de anos caem nessa categoria, totalmente fora de contexto. O versículo não quer dizer nada em relação aos dias da criação, porque a Bíblia é clara demais, porque em 6 dias criou Deus os céus, a terra e o mar e tudo o que neles há. Muito bem, Jesse. Agora, irmãos, podemos fazer um compromisso com Darwin? Com os milhões de anos? Por que esse compromisso é espúrio? Porque o darwinismo foi criado para quê? Olha, tem cristão que acha que Darwin é amigo de Deus, que a gente pode ser evolucionista teísta e que a gente pode ter compromissos com a evolução. Como, irmãos? Absolutamente não. Por que o darwinismo foi criado? Para matar Deus. Olha lá, Darwin é um homem que matou Deus. O darwinismo foi uma invenção científica criada quando o iluminismo, o positivismo estava muito forte na Europa e eles queriam tirar a igreja fora da ciência, tirar Deus fora da ciência. E encontraram no darwinismo uma teoria que dava racionalidade ao ateísmo. E o darwinismo tem sido usado por séculos, mais de 150 anos agora, para destruir qualquer possibilidade de Deus interferir na ciência, para destruir os princípios da nossa fé, do cristianismo, para tirar Deus da sociedade, tirar Deus da ciência. Richard Dawkins levantou fundos e colocou nos ônibus de Londres. Alguns irmãos viram, tem uma amiga minha que estava lá nesse período, e ele pôs essa frase ali, ó: "There's probably no God. Now stop worrying and enjoy your life." O que essa frase quer dizer? There's probably no God. Provavelmente não há Deus. Sabe o que o Dawkins estava querendo dizer? Darwin matou Deus, a evolução matou Deus, a evolução provou que Deus não é necessário, o Big Bang provou que os processos naturais criaram o universo. Para que você está se preocupando com Deus? Pare de se preocupar com ele e desfrute a vida. Pare de se preocupar com o casamento, com o matrimônio, com a fidelidade. O que é isso? Desfrute a vida. Pare de se preocupar que você vai prestar contas para um grande Deus. Seja feliz, seja feliz. O darwinismo veio para destruir a nossa sociedade. O conceito de raças inferiores e raças superiores aparece com o darwinismo. Você é negro. Os negros foram perseguidos por um conceito científico que nasceu no darwinismo. Raças superiores e inferiores. Órgãos vestigiais, somos meros mamíferos, estamos cheios de problemas. O nosso apêndice, as amígdalas. Quem tirou as amígdalas aqui? Quem tirou o apêndice? Irmão, a amígdala. Quando eu era pequeno, um amigo meu, Sérgio, tirou as amígdalas. E ele chegou para mim e falou assim: agora eu vou ficar 1 ano tomando sorvete. Aí eu cheguei para minha mãe e falei: mãe, queria tirar minhas amígdalas também, porque eu quero ficar 1 ano tomando sorvete. Sabe o que minha mãe me falou? Filho, nós somos pobres. E essa cirurgia de tirar a amígdala é particular. A gente não tem dinheiro, filho. Vai ter que ficar sem tomar sorvete. Olha como é que é bom ser pobre, irmãos. Não perdi minha amígdala. Irmãos, fake news. Hoje, se você tem problemas com amígdalas, eles tentam salvar do máximo possível, porque é uma barreira de proteção contra a invasão de bactérias. O apêndice é um grande reservatório de bactérias do bem. Faz parte do sistema imunológico. Os melhores hospitais hoje no mundo, quando você chega com apendicite, eles dão uma carga de antibiótico tentando salvar o seu apêndice. Ele é extremamente importante. O apendicite é um mal moderno. Os países do terceiro mundo não têm apendicite. Então, veja só como que essa teoria acabou com os valores cristãos, porque a Bíblia diz que nós somos a coroa da criação de Deus.
Ficaram falando que a gente tem um ferro velho ambulante, cheio de órgão vestigial, de bad design. A infidelidade, segundo o darwinismo, sabe por que você é infiel? Porque você quer reproduzir o máximo possível e preservar a sua espécie. Tá justificado, irmão. Olha só, o homossexualismo é um gene gay. Eu nasço homossexual. A ideologia de gênero não tinha sexo. Evoluiu 2, agora evoluiu 80, 90, 500, tanto faz. Percebeu? Darwin foi a inspiração de Hitler por darwinismo, pro eugenismo. Olha só. Negros foram colocados em zoológicos nos Estados Unidos para o display da evolução. Tem um documentário no Discovery Institute do Design Inteligente, chama Zoológico de Humanos, Human Zoo. O Ota Benga é muito conhecido. Ele foi colocado numa jaula junto com os chimpanzés para o display da evolução. Ele ficou tão deprimido que depois que ele foi liberto pelos padres católicos de Nova York, que fizeram a campanha, ele se suicidou. Olha só. Então nós podemos fazer compromisso? Absolutamente não. Nesse livro, O Mundo Perdido de Adão e Eva, o autor, John Walton, diz que sim, podemos. Sabe por quê? Porque a gente fica de boa. Eu li esse livro, ele chega no final e fala assim, meu filho chegou da universidade, ele aprendeu evolução, aprendeu o Big Bang, e disse, pai, e agora? Ele disse, não, fica de boa, filho. Deus guiou a evolução, Deus guiou o Big Bang, não há problema, não há conflito, irmãos. E o mundo de Adão e Eva é um mundo ilusório que Deus mandou contar para dizer que foi ele que fez, mas não como ele fez, um compromisso espúrio. William Craig, um grande teólogo, dizem que o Adalto Lourenço foi o William Craig do Brasil. Muitas vezes melhor, muitas vezes melhor. William Craig acaba de lançar um livro, In the Quest of the Historic Canadian, onde ele sucumbe à evolução, irmãos. Ele diz, olha só, a ciência provou que evoluímos. Portanto, Gênesis é alegoria. Deus usou realmente um casal de humanoides para soprar nele o fôlego da vida. E os apóstolos e discípulos de Cristo não souberam ler Gênesis, porque Gênesis é alegoria, eles liam como literal, como infalível, como palavra de Deus. É quem que você vai ficar, irmãos? Com o William Craig ou com os discípulos e apóstolos de Cristo? Jesus, quando foi questionado, disse, não tendes lido que desde o princípio eu os fiz homem e mulher. Vai ficar com Cristo ou com o William Craig? É isso mesmo. Ó, esse foi o evento que eu fui convidado, né? Gente, a gente chegou numa situação incrível. Eu estava na minha sala, fui convidado por esse evento, lendo a Bíblia com Charles Darwin. Esse é o flyer original. Irmãos, podemos ler a Bíblia com Charles Darwin? Com essa teoria que corrompeu a nossa sociedade. Sabia que Charles Darwin visitou a Austrália e os aborígenes na Austrália foram caçados por esporte porque foram considerados raças inferiores? Os seus filhos foram tirados das suas famílias para serem educados na raça superior. Filhos foram tirados dos seus pais. Homens foram caçados por esporte. Vocês viram algumas fotos ali? Então a gente pode ter essa atitude de ler a Bíblia com Charles Darwin? Não, a gente tem que fazer o contrário. A gente tem que ler Charles Darwin com a Bíblia e perceber que ele faliu, que a sua teoria não tem nenhuma relação com a realidade dos fatos. Eu falei sobre esse livro ontem, né? Agora querem nos fazer acreditar que temos 4 visões cristãs sobre as nossas origens. Irmãos, quantas visões cristãs nós temos sobre as nossas origens? Apenas uma. Colocar o design inteligente como uma 4ª visão cristã sobre as nossas origens. O design inteligente não é uma visão cristã sobre as nossas origens, irmãos. O design inteligente é boa ciência feita por cientistas, como eu falei para vocês ontem, despidos das suas posições filosóficas e teológicas, que concluem que uma mente inteligente fez o universo, fez a vida. E que bate exatamente com a única visão cristã que nós temos, a palavra de Deus. É boa ciência que corrobora a Bíblia, só isso. Mas não é uma visão cristã diferente da que a gente tem. Absolutamente não. O design inteligente apenas corrobora a palavra de Deus. Legal, não é? Disseram que a gente é parente de chimpanzé. William Craig diz que sim.
O Watson diz que sim, que Deus escolheu o casal. Será? Isso bate com boa ciência? Eu falei ontem para vocês. Absolutamente não. Bate com a Bíblia? Também não. E disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Foi assim que Deus nos fez. Prontos, façamos. Foi Ele que fez. E a gente percebe hoje nos dados que não há nenhuma possibilidade da gente ser parente de chimpanzé. Descanse em paz, irmão. O chimpa não é teu mano. Não há nenhuma possibilidade de parentesco com chimpanzés. 33% diferente no genoma, 80% diferente em proteína, 67% diferente nos telômeros, 100% diferente no cromossomo Y. Nós temos 22 pares de cromossomos, nós temos 23, eles têm 24. A gente sua pela pele, eles suam pelos pelos. Completamente diferente. Você colocar um chimpanzé no Rio, 40 graus, paraíso tropical, para tomar sol, o que acontece? Ele morre de estresse térmico. E você fica lá bonitão, né? Suando, transpirando. E por isso que o chimpanzé tem que estar sempre escondido debaixo de árvore, na sombra. O seu sistema de resfriamento é totalmente diferente do nosso. O nosso cérebro é 4 vezes maior, a gente fala, canta. Sensacional, não é? Irmãos, sabia que você tem a capacidade de fazer mais de 10 mil diferentes expressões faciais? Faz aí uma expressão facial, faz assim, ó, ai, tô gostando dessa palestra. Faz assim, né? Olha aí, né? Cada um fez uma expressão facial diferente, sabe por quê? Porque a gente tem a capacidade de fazer de mais 10 mil diferentes expressões faciais. Chimpanzé sempre tem aquela carinha de bobo. Né? Não querendo menosprezar os chimpanzés, mas é sempre a mesma cara. Por quê? Porque ele não tem os músculos. Você sorri, não sorri? Sorri, aquele sorriso bem bonitão assim. Ah, que lindo. Eles não sorriem. Olha só. Olha as diferenças. São imensas, imensas. Tem aí, ó. A gente tem pele lisa. Eles têm pele... Vamos lá, Jéssica. Enrugada. Irmãos, olha a diferença. Alguém quer trocar sua pele pela pele de chimpanzé? Cara, totalmente diferente. Olha lá, eles transpiram pelos pelos, a gente transpira pela pele desnuda. É uma das caricaturas do meu livro, o Duelo Científico do Século. Irmão, se a gente fosse tão parecido com chimpanzés, já teriam feito transplante de órgão de chimpanzé para humano, certo? Alguma vez já fizeram algum transplante de órgão de chimpanzé para humano? Nunca! Outro dia tentaram fazer com o fígado, acho que foi o fígado, né, de porco. Sabe o que eles fizeram? Nocautearam todo o nosso sistema imunológico. Deram vários medicamentos, o cara estava sobre coma profundo, morte cerebral, mas estava vivo ainda. Colocaram o fígado lá e falaram, olha, conseguimos fazer um transplante de porco de um órgão de um porco para humano. Por quê? Porque a gente é muito mais parecido com um porco do que chimpanzé. E os únicos que gostam dessa semelhança são os palmeirenses. Eu, como ponte pretano, deveria gostar da semelhança com o chimpanzé, né? A macaca querida, né? A mais amada do Brasil. Mas olha só, nunca. Aí o transplante durou quanto tempo? 1 mês e o cara morreu. Por quê? Porque a Bíblia declara em Gênesis que nós fomos feitos segundo a nossa espécie, segundo a sua espécie. Olha só. Agora, se Gênesis é literal, se o Ion da Bíblia é um dia de 24 horas, a Terra é jovem, certo? E o universo é jovem. Será que nós temos evidências de que a Terra é jovem e o universo é jovem? Gente, a gente está abarrotado, atolado, afocado, cercado, rodeado. É tudo 5, né? Presbiteriano, né, pastor? 5, 5, 5, 5. 5 solas, né? De evidências de que o universo e a Terra é jovem. Vou passar com 10 rapidamente para vocês. Se a Terra é jovem e o universo jovem, é uma grande confirmação da palavra de Deus, não é? De Gênesis literal. Olha, a top 10, número 1. Gênesis 1, 9 diz, e disse Deus, ajunte-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu e apareça a porção, a parte seca. E assim foi. Esse livro é um livro de alegoria, poesias, mitos.
Absolutamente não. É um livro técnico, consistente, coerente. Olha o que disse. E disse Deus, ajunte-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu, e apareça a porção seca. O que Deus está fazendo aí? Estruturando a terra. A terra era sem forma e vazia? Satanás destruiu naquele ato? Claro que não. A terra estava sem a estruturação para acomodar a vida. Só isso que a Bíblia diz. Deus vai lá e fala assim, apareça a porção seca. Junte-se as águas num só lugar. Ou seja, o que tinha na terra antes? Um único continente e um único mar. O que nós fizemos com a ciência? Subimos lá com os nossos satélites, nossos espaçonaves, olhamos para a Terra e percebemos que os continentes estão se separando. E se você regride esse movimento, eles se encaixam perfeitamente num único continente, que é popularmente conhecido como a Pangeia. Mais uma grande confirmação de que a Bíblia literal é científica, consistente, coerente, digna de toda confiança, porque a Bíblia dizia que só tinha um continente e um único mar muito antes da ciência descobrir. Boa ciência está na palavra de Deus. Percebeu? Não é um golaço da Bíblia? Gostou desse golaço, Luiz? Olha aí, a Bíblia dizia sobre a Pangeia antes da gente descobrir. Isso, por isso que depois você me fala que esse aí, hein, tá? Aí a gente conversa. Gente, e há quanto tempo faz que esse processo está ocorrendo? Os continentes ainda se encaixam perfeitamente. No debate do século, né? A gente ficou discutindo lá. Não, isso é impossível, impossível, impossível. É você não entender que isso é uma evidência clara de uma terra jovem. Se fossem milhões e milhões de anos, a gente não observaria mais esse encaixe, porque tem uma dinâmica que movimenta, que muda a forma das costas, dos litorais desses continentes. O mar está exatamente no mesmo lugar, não está subindo o nível do mar, está exatamente no mesmo lugar, porque a Bíblia diz que por decreto divino o mar não avançará sobre o continente. Mas é uma dinâmica, o mar invade um pouco mais no lugar, recua no outro. E se isso acontecesse por milhões e milhões de anos, a gente não via mais o encaixe. Ou seja, essa separação ocorre há poucos anos, milhares, não milhões. Olha o segundo. O registro fóssil, 75% do registro fóssil está sobre continentes e 95% desses animais no registro fóssil são de animais marinhos. Tem faixas no registro fóssil com o mesmo animal que se propagam da América do Sul para a África, para a Índia, para a Antártica e para a Austrália. O que significa? Todo o registro fóssil foi formado sobre esse grande continente, a Pangeia. E tudo misturado ali, principalmente animais marinhos que foram depositados sobre os continentes. Mais uma prova cabal de que a Terra é jovem e que o dilúvio bíblico que formou o registro fóssil. Olha o outro. Quando os continentes se separaram, os rios correm para o mar. O rio Amazonas começou então a depositar os seus sedimentos, formando o delta do rio Amazonas. Fomos lá e medimos a taxa de deposição de sedimentos no delta do rio Amazonas. O delta do rio Amazonas nem sequer passou da metade do Atlântico. Medimos a taxa de deposição dos sedimentos no delta do rio Amazonas. Sabemos quantos sedimentos foram depositados e fizemos o cálculo. Quanto tempo faz que o Amazonas deposita os seus sedimentos nesse seu delta? 6.000 anos. O número mágico. A Lua se afasta da Terra a uma taxa de 4 centímetros por ano. O professor Adalto Lourenço fala sobre esse afastamento no seu livro Como Tudo Começou. Se você regride a Lua, nesse afastamento, há 500 milhões de anos não tem mais vida na Terra, porque as marés seriam grandes tsunamis. 1 milhão de anos, todos os continentes são destruídos na sua estabilidade. 1,5 milhão, a Lua bate com a Terra. Impossível da vida e da Terra serem antigas. O campo magnético da Terra está decaindo. Há 60 mil anos atrás, se
a Terra existisse há 60 mil anos, o campo magnético destruiria todo tipo de vida na Terra. E esse campo magnético está decaindo. Significa que se a gente ficar muito tempo aqui, a proteção do campo magnético não será mais efetiva. Então nós temos uma janela em que a vida é permitida na Terra extremamente curta. Extremamente curta. Olha, tem árvores na Terra que durariam eternamente se ninguém cortasse. As sequoias, vários pinheiros, são eternas. Não tem um mecanismo de apoptose. Você planta, ela vai crescer e vai viver eternamente. Aí foram procurar na Terra quais as árvores mais antigas que poderiam existir. Encontraram esse primeiro aí à sua esquerda, que é chamado do Pinheiro Matusalém. Por que chamaram de Matusalém? Uma óbvia analogia bíblica. Foram datar esse pinheiro porque a árvore dá para datar pelos anéis que ela tem. Você já talvez tenha estudado sobre isso. E a datação de árvores não é tão difícil assim. Foram ver quanto tempo faz que o pinheiro Matusalém, a árvore mais antiga conhecida na Terra, tem. Sabe quanto tem? Quanto? Não. 4.700 anos. Bate exatamente com a idade pós-diluviana. Aí encontraram um no Chile. Ele chama de Pinheiro Bisavô. Foram datar e deu 5.500 anos. Erraram um pouquinho. Aí tem 4.700 também. Olha que sensacional. Gente, Júpiter é um planeta que tem uma temperatura na sua superfície de menos 153 graus Celsius. O universo tem uma temperatura de menos 270 graus Celsius. Significa que Júpiter, em relação ao universo, tem 100 graus Celsius a mais. Foram ver Júpiter e Júpiter irradia muito mais calor para o universo do que ele absorve do Sol. Ou seja, Júpiter é como se fosse uma batata quente dentro do freezer. Quanto tempo uma batata quente fica dentro do freezer, irmãos? Pouquíssimo tempo. Não dá para imaginar um sistema solar com bilhões de anos, como eles imaginam, com Júpiter irradiando muito calor e ainda tendo uma temperatura 100 graus Celsius acima do universo. Júpiter é uma batata quente no universo. Olha, o pior, os cometas. Cometas são blocos de gelo que de vez em quando passam do lado do Sol. Agora é um sorvete dentro do forno. Quanto tempo, Luiz, um sorvete dura dentro de um forno? Pouquinho, né? Derrete rapidinho. Foram fazer as contas, os cometas não podem ter mais do que algumas centenas de anos. Muitos calculam em 1 milhão, 10 milhões, 100 milhões, mas nunca bilhões de anos. Aí eles falaram o seguinte, sabe o que é? Os cometas, na realidade, não são originais assim da criação. Na realidade, quando o universo foi formado pelo processo do Big Bang, formou uma maternidade de estrelas, o cinturão de Kuiper. A sonda Voyager passou pelo cinturão de Kuiper, só tinha rocha lá, nenhum bloco de gelo que poderia formar um novo cometa. Aí eles disseram o seguinte, então é a nuvem de Oort, uma nuvem muito, muito, muito afastada da Terra, que a gente nem consegue ver com os nossos telescópios, que está cheio de bloco de gelo, que de vez em quando escapa um e forma um novo cometa. Irmãos, a nuvem de Oort é um grande saci pererê da ciência. Todo mundo sabe que ela existe, mas ninguém nunca viu. Top 9, carbono 14. A tempo de meia-vida do carbono 14 é 5.730 anos. Tudo que tem carbono 14 na Terra, tudo que tem carbono na Terra, tem carbono 14. Carvão tem carbono 14, diamante tem carbono 14, tecido mole de dinossauro tem carbono 14. Uma prova inevitável, inquestionável de que a Terra é jovem, o universo é jovem. Falei ontem para vocês, a foto do James Webb. Tiramos a foto do início do universo. E o que aconteceu? O universo é extremamente jovem. No máximo 6.000 anos. A foto, e contra a foto não há argumentos. Contra a foto não há argumentos. Na foto,
ao longo do tempo, vimos todos os tipos diferentes de galáxias. E esses tipos diferentes de galáxias aparecem na mesma proporção ao longo de todo o tempo do universo. O que significa que as galáxias não evoluíram, elas foram criadas prontas nas suas formas diferentes. Olha, esse pesquisador da Universidade de Yale escreveu assim: você passa do nada para essas galáxias totalmente formadas num piscar de olhos. A foto do James Webb mostrou que o universo passou do nada para todas as galáxias formadas num... Gente, qual é o único mecanismo existente para que o nada forme um universo absolutamente estruturado num piscar de olhos? Um grande Deus com poder para soprá-lo à existência. Sensacional, não é? E a vida na Terra? Quantos anos? Olha só, olha o próximo. Isso aqui é muito legal. 6.000 anos. Tem vários... Não, pode ir para o próximo, Jéssica. Tem vários podcasts que eu gravei no meu Fé e Ciência, você pode assistir, com o João Paulo Reis, falando sobre a idade da vida na Terra. Fomos pegar um osso de dinossauro, encontramos tecido mole, colágeno, elástico e plástico, mostrando que os dinossauros foram extintos há pouco tempo, milhares, não milhões. Mais de 17 diferentes tipos de biomoléculas já foram encontrados em ossos de dinossauros. Você vai lá nos cemitérios de dinossauros nos Estados Unidos, com as suas mãos você caça um osso. Você pega um osso, você corta, tem tecido mole, colágeno, elástico e plástico, esse branquinho aí. Fomos no DNA dos nossos núcleos e da mitocôndria, fizemos uma conta de quantas mutações deletérias nós estamos acumulando. Sabemos que estamos acumulando mutações deletérias. Conseguimos medir quantas por geração, de 50 a 100. Sabemos o número total de mutações deletérias que temos no nosso genoma hoje. Fizemos a conta, estamos na Terra há 6.000 anos. Irmãos, contra números, contra sequenciamentos genômicos, não há argumentos. Estamos na Terra há 6.000 anos. O genoma é um relógio que marca o tempo da nossa existência na Terra. Adão e Eva, então, eram mitológicos? Vamos dar uma olhadinha? Olha só, fomos na mitocôndria e descobrimos lá um DNA. Fomos no núcleo e descobrimos lá o cromossomo Y. Fizemos o sequenciamento e sabe o que nós descobrimos? Pelo DNA mitocondrial, descobrimos que todos os homens e todas as mulheres da Terra vieram da mesma mulher, que viveu na Terra há 6.000 anos, a Eva mitocondrial. Pelo cromossomo Y, descobrimos que todos nós tivemos o mesmo pai há 6.000 anos. O Adão Y, que viveu na Terra há 6.000 anos. Sensacional. Naquela foto do James Webb, o que deveria ter aparecido? Está vendo? Esse aí é o modelo da evolução do cosmos. Apenas uma foto negra, sem nenhuma galáxia, sem nenhuma estrela. Mas Deus guia a ciência. Falou para o Bob Williams, tira uma foto do universo. E o que apareceu nessa foto, Jéssica? Bem rapidinho agora. Ali, é o Bob Williams que tirou essa foto. Apareceu aquela idade das trevas? Não. Apareceu o universo estruturado, pronto. E contra fotos não há argumento. O universo é jovem. Se o universo é jovem, tudo é jovem, como Gênesis sempre declarou. Mandaram o James Webb tirou a foto, bingo, só confirmou o que o Hubble já tinha demonstrado. Muito bem, gente, então vamos lá. Você evoluiu? Você é parente de chimpanzé? Fake news. Olha o próximo. Deus guiou a evolução? Não, fake news. Fomos feitos à imagem e semelhança de um grande Deus. Não é assim? Pode um cristão crer no Big Bang? Assista essa live sensacional, não é? Por que é sensacional? Hein, Luiz? Eu estou na live, né? Mas mais sensacional ainda porque o professor Adalto Lourenço está.
mostrando que a gente não pode crer nesses milhões de anos, nesses Big Bangs. Então, cientista bom é cientista ateu, irmãos? Não, cientista bom é cientista que crê em Deus, como Adalto Lourenço e eu. E uma legião de outros cientistas, o Batman e o Robin, contra o Coringa de Darwin. O Batman não nos deixou, ele está por aí. Assista todas as palestras dele, hein, gente? Tá bom? Os meus livros, infelizmente, já foi, né? Mas se você entrar na Coval e usar esse código COVAL20, vai ter 20% de desconto, tá bom? Ó, vou aumentar, hein? COVAL30. Deixar por 2 dias lá. A gente já vende no osso, tá? E aí você vai comprar COVAL30, tá bom? Olha, participe. Nós teremos na Universidade Presbiteriana Mackenzie o 5º TDI Brasil, um grande congresso. 1.200 pessoas, será um tributo ao professor Adalto Lourenço. Então você precisa estar lá. Compre sua passagem, reserve a sua entrada. Use o código lá, Eberlin, você vai ter 20% de desconto. Esse nome é poderoso. E você vai ver grandes cientistas defendendo o design inteligente. 28 a 30 de junho. Os livros já tinha falado. E essa minha família linda, maravilhosa. Irmãos, pega a sua Bíblia de novo aí. Pega a sua Bíblia aí de novo. Vamos terminar agora. Levanta aí, bem alto, bem alto, bem alto. Esse livro é digno de toda a confiança, irmãos. Literal, técnico, consistente, coerente. É um livro que descreve a verdade sobre as nossas origens. Então, sempre respeite a palavra de Deus e combata quem tenta fazer essa palavra menor e o nosso Deus descrito nela menor ainda, tá bom? Então, a esse Deus, pode baixar, a esse Deus invisível, mas real, eterno, onipotente, onipresente, onisciente, seja sempre o nosso louvor, seja sempre a nossa glória. Que a gente volte a se reconverter à palavra de Deus. Tem muito crente que não liga mais para a palavra, que não lê a palavra de Deus, só lê livros de cientistas, John Walton, Craig. Leia a palavra de Deus, irmãos. E que a gente passe novamente a respeitar totalmente, plenamente a palavra como necessária, suficiente, clara, inerrante, autoridade final. Ao nosso Deus toda a honra e toda a glória, ontem, hoje e sempre, eternamente. Amém. Muito obrigado, irmãos. Irmãos, nós vamos arrumar aqui na frente para o nosso momento de perguntas. Se você chegou cedo e não